Estamos aqui reunidos em mais um INSPcast, na sala de podcast do INSP, num momento muito incrível, com pessoas especiais que fizeram toda a diferença agora no período da Semana Santa, onde nós vamos falar um pouquinho de uma missão que a nossa congregação na Rede Piedade e Educação promoveu, agregando a pessoas, os alunos e as irmãs. E eu convido a Madre e as irmãs, a Camila, para falar um pouquinho sobre isso. Foi tão bonito e essa experiência a gente precisa dividir um pouquinho, né? Isso, Valéria. Nós estamos com uma experiência muito bacana na escola, que é dar espaço de fala para todas as faixas etárias, a gente poder escutar e falar. E a gente pensou, por que não fazer isso na questão religiosa também? Né? Deus, ele não é propriedade de ninguém. Não precisa do púlpito somente para falar, até porque ele é a própria liberdade. E foi dentro desse conceito de que as pessoas têm como levar a palavra de Deus, né? Independente da idade, é que a gente convidou, né? Para todos os anos, as irmãs saem para a Semana Santa. O que é a Semana Santa? Né? É o tempo em que, no período religioso da igreja, as pessoas saem em missão para aqueles lugares onde às vezes tem o sacerdote ou não tem muita gente para falar sobre Deus e para escutar sobre Deus. E aí as religiosas costumam ir nesses lugares. E dentro desse conceito a gente pensou, por que não levar os alunos, professores e ampliar um pouco mais o nosso campo missionário? Foi uma experiência muito marcante, muito interessante, que a gente quer dividir com vocês. E eu quero ouvir um pouquinho da irmã Elizabeth, como foi essa experiência com os alunos da Rede Piedade, né, falar sobre Deus, ouvir sobre Deus, né, e fazer essa experiência da Semana Santa. Foi uma experiência incrível, né, inovadora para nós religiosas, estar com os jovens dos nossos colégios participando dessa missão junto conosco. É interessante o quanto que eles se doaram, né? Estavam ali por inteiro realmente, vivendo essa experiência que foi tão maravilhosa para eles quanto para nós também, como religiosas, né? E o interessante é que cada casa que a gente visitava, porque às vezes a gente vai para a missão achando que a gente é que vai evangelizar, e muitas vezes nós saímos de lá, né, evangelizados também com a realidade de vida das pessoas, mas ao mesmo tempo diante das dificuldades delas, elas só tinham a agradecer. E a alegria também de nos receber. Camila Bertini, então a missão ela não é só na igreja, pelo que eu entendi que a irmã falou, tem um público aqui ouvindo a gente. E muitas vezes pensa, então é só na igreja que a gente faz a missão? Parece que não. Como é que foi essa experiência, essa questão de casa, ela falou? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Nós visitamos algumas famílias, né, que faziam parte da cidade de Perdões, e aí dentro ali daquele município, o padre conversou com a gente que também tinham outras comunidades que ele também atendia e que tinham famílias que também queriam nos receber, né? Então nós fomos no município de Oliveira, fomos no Minas Gerais, né? tudo em Minas Gerais. A gente pegava uma estradinha ali, né, de 1 hora, 2 para... Quantas horas daqui lá, Camila? Foram 10 horas. 10 horas? Daqui para lá. Gente, missão, para ser missão tem que ter aquele sentimento de quase que impossível, mas foi possível, né? Foram 10 horas. Vamos lá, continua. E aí nós fazíamos visitas às casas para fazer orações com as famílias, né? E aí as famílias traziam também pra gente algumas demandas, né? Sim. Eu gosto que sempre que eu faço a minha oração, eu faço desse jeito, eu preciso de uma oração porque eu tenho um parente doente, e a própria casa trazia pra gente. Então foi muito interessante, assim, o quanto os nossos jovens eram protagonistas nisso, né? O quanto eles traziam a própria vivência. Claro que sempre orientados pelas irmãs, né, por nós, mas assim, trazendo essa participação, o que foi muito interessante, né? E a missão, gente, na Semana Santa é reviver um pouquinho da história de Cristo atualizada, né? Tem o lava-pés, tem a quarta-feira de cinzas, a gente tem o momento de morte, de crucifixão de Jesus Cristo, a ressurreição. Só para a gente contextualizar o que é a Semana Santa. Mas isso tudo a gente traz para a vivência do povo hoje. É esse Cristo que vive, que sofre, que ressuscita e que está no nosso meio. Então, é essa experiência de Deus. E isso é muito importante, né, irmã Geomira? Como foi a sua experiência nessa Semana Santa? Fala um pouquinho para nós. Foi muito rica a experiência, e uma das casas que nós fomos, achei interessante, a família
era evangélica, né, evangélica, mas o marido tinha falecido 2 dias, mas a esposa dele falou, mas eu quero que vocês façam essa oração, né, em homenagem a ele. Então ela se emocionou muito e gostou da nossa presença. Como as pessoas estão com sede de Deus, sede, né, de oração. E foi muito rica a experiência com os alunos. E eles todos, né, nós chegamos na quarta-feira e à noite teve a procissão. E no outro dia a gente teve que estar de pé novamente. E eles estavam todos... Acordaram muito cedo, pelo que eu fiquei sabendo. Muito cedo para viajar. Isso é missão, gente. Também é missão. Mas a disposição deles, brilhante. Deles, quando você fala deles, de quem? Dos alunos. Os alunos foram com vocês, é isso que a gente falou aqui no início. Valéria, vamos convidar agora os alunos para esse quadro? Com certeza, eu vou pedir aos nossos alunos que entrem aqui no nosso podcast. Nossos missionários. Nossos missionários, alunos e missionários, o Gabriel Salucho, a Maria Paula, a Maria Fernanda, que vão falar para a gente. Eles já tinham feito isso, né? Esse convite, quando nós fizemos, pensamos muito na diferença que vocês podem fazer na vida de outras pessoas. E o quanto vocês beberam daquela água purificada, de trazer energia de lá para a gente também e para vocês. Então, o que vocês sentiram com esse convite e o que vocês presenciaram lá que mudou um pouco a vida de vocês? Eu acho que... Maria Paula. Maria Paula, né? Eu acho que esse convite chegou num momento super oportuno, porque, na real, como eu já até tinha falado com a Mari e com a Valéria, foi uma resposta de Deus esse convite a um pedido que eu tinha feito até no dia anterior mesmo de receber o convite da Valéria, porque eu tinha pedido para Deus, na minha oração, assim, de noite, quando eu estava dormindo, que ele me enviasse pessoas para que eu falasse da palavra dele, o quanto ele me mudou e quão bem Jesus faz na minha vida, né? E aí, no dia seguinte, eu tava no almoço, eu e a Mafê, e aí a Valéria chamou a gente e foi muito emocionante, assim. Então, pra mim, foi muito mais do que só um convite para uma missão, sabe? Foi uma resposta de Deus para tudo que eu tenho vivenciado com ele. E também é muito o que a irmã Beth falou, né? A gente vai para evangelizar, só que a gente sai muito diferente. O nosso coração sai com outra... A gente fica com outra visão de mundo, né? Porque Sim. A gente tem uma realidade que não é a deles. E você vê que as pessoas ficam, tipo, muito felizes com, sabe, pouco. E assim, meu coração voltou cheio de gratidão, não só pela oportunidade, né, que eu já agradeço, mas também pelas pessoas que fizeram essa missão, essa Semana Santa ser tão linda, assim. Maria Fernanda, e você? Me fala um pouco dessa experiência, porque eu estou vendo o olhinho de vocês brilhando, assim como o nosso, das irmãs, da Camila, de todos nós, né, que convivemos com vocês. O quanto foi importante e o quanto é fortalecedor estar nesse momento fazendo a diferença. Então, pra mim, quando eu fui convidada, né, eu fiquei super feliz, de verdade. Eu falando que eu fiquei muito animada. Só que eu pensei, poxa, tipo, eu não externizei, mas eu pensei, poxa, será que é pra ser, entendeu? Tipo, será que realmente é pra eu ir? Tanto que no dia anterior, de noite, que eu tava em casa, eu pensei, o que eu tô fazendo, sabe? Tipo, por que eu vou? O que eu vou fazer lá? Eu fiquei muito insegura com isso, tipo, se eu ia saber agir, sabe? Só que eu pensei, pô, vou dormir e amanhã vai rolar. E uma coisa que eu repeti muito pra mim, e eu até cheguei a falar isso, é que Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então, foi uma verdade que eu levei pra mim de tipo, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, eu vou chegar lá e vou saber o que fazer. Então, assim, pra mim foi uma coisa muito, muito especial, foi muito... Eu vou chegar lá e vou saber o que fazer. E fala um pouquinho dessa experiência de chegar nesse lugar, o que marcou pra você, o que foi importante pra você de experiência? Pra mim, assim... Principalmente, muita coisa foi importante, né? Mas eu acho que o mais importante para mim foi dividir a experiência de celebração e de missa, sabe? Porque uma coisa que eu vivia todos os anos na minha igreja, na minha paróquia, e outra coisa é estar em uma cidade diferente, num estado diferente, com pessoas diferentes, assim, onde todo mundo meio que se conhece, né? Uma cidade pequena. Então, pra mim, as missas e participar das missas, né, tanto lavando o pé quanto lendo
foi uma coisa assim muito, muito especial, muito importante, sabe? Ter essa troca. Pra mim foi uma troca muito boa. Gabriel, você então tem muita coisa para contar, né? Por vários motivos, assim, eu penso que acompanhamos aqui todas as postagens que foram feitas pelo Instagram. E eu queria muito sentir o que as outras pessoas estavam sentindo vendo a imagem de vocês, os vídeos. E a cada imagem que aparecia, cada vídeo que aparecia, eu vi a expressão de vocês de uma forma diferente. E algumas delas mexeram muito comigo. Eu passei uma Semana Santa reclusa, assim, pensativa, e vocês me energizaram. E eu acredito que energizaram muitas pessoas também. Como é que foi isso para você? Primeiramente foi muito diferente, assim, no começo. Ainda tinha alguns fatores que ainda tava pesando um pouco mais, que eu tava estranhando, porque eu era o único garoto lá. Mas, assim, acho que, pensando num todo, foi algo sensacional. Eu acho que eu cheguei até a comentar com o pessoal que as pessoas da comunidade lá pareciam que tinham, tinham orgulho quando a gente chegava na casa da pessoa. Acho que queriam contar pra vizinhança toda, que a gente ia lá, tinha feito oração, tinha comido na casa da pessoa, tinha tomado um cafezinho. Então a sensação de, assim, você ser referência meio que pra alguém, acho que eu nunca fui tão bem acolhido, assim, na minha vida toda. Eu vi vocês fazendo muitas atividades com as crianças, com os idosos. Como é que você viu isso? Assim, eu acho que uma das coisas mais bonitas que tem é você poder servir a Deus ainda ajudando o próximo, que é um dos mandamentos. E eu acho que você tá ajudando ali as crianças e os idosos também, o olhar deles era uma parada assim, difícil até achar palavras para descrever, porque é uma alegria muito pura, sabe? Agora, você falou da visita nas casas. Fala um exemplo de uma experiência, compartilha com a gente um pouquinho de um fato que foi legal, que foi importante e marcante na missão para você. Teve uma casa que a gente visitou, que era de uma senhora que tomava conta de um marido que já estava de cama, já tinha 10 anos. Aí ela contou um pouquinho da experiência dela, do dia a dia, de estar ajudando ali, como é que funcionava. Mas aí ela começou a conversar e foi contando sobre toda a vida dela, sobre a história de vida. Foi uma parada assim que mexeu muito, foi muito emocionante, sabe? Porque você vê a simplicidade dela ali, de estar, meio que doando a vida dela pra tomar conta do marido. Foi algo lindo, muito bonito. Imagina, né, o quanto vocês, nessa convivência, vocês conseguiram levar outras pessoas para participar desse período da Semana Santa também. Algumas pessoas, como você disse, estavam reclusas, e que por vocês retomaram essa ida à convivência com a religião, com a fé, com a espiritualidade. Como é que foi isso? Não quero. Eu acho que, Maria pode falar, Maria. toda vez que... Eu acho que também não era a gente que fazia esse papel, porque era o Espírito Santo, né? Agindo ali. Então, a gente era só um instrumento. Então, assim, a gente entrava em algumas casas que a gente levava um pouquinho de esperança, sabe, pra pessoa. Às vezes ela nem tava afastada da igreja, às vezes ela era uma pessoa que tava ali todo domingo, só que ela tava com a esperança muito baixa. Ela já ia pra igreja e ela não via mais um futuro, sabe, ela não conseguia enxergar um além. Então sempre que a gente entrava, a gente falava era mais uma palavra do Espírito Santo mesmo, que a gente servia como instrumento. Então, tanto nas orações espontâneas que a gente fazia, tanto lendo a folhinha que as irmãs deram pra gente, a gente conseguia transmitir um pouquinho só do que é uma vida com Jesus, né? Então, a gente falava muito sobre esperança para as pessoas, enquanto a gente estava falando ali. Então, a gente oferecia oração e tudo começa já com a pessoa aceitando a oração, né? Porque ela já vê um ponto de esperança. Então, simplesmente para uma pessoa, no caso a gente, bater na porta dela oferecendo uma oração, já era algo muito caraca. Alguém, sabe, tá meio que lembrando de mim. É muito o que o Gabriel falou. Eles se sentiam super especiais, assim, caraca, minha casa foi escolhida para oração. Isso era muito legal. Eles ofereciam almoço, tudo assim pra gente. E eles então vocês comiam na casa das pessoas? A gente na hora sempre... da missão era comunhão de fato, né? Por madre, a gente nunca comeu tanto na vida. É sério, mineiro tem disso. Madre. Acabava 30 minutinhos, vem que tem um lanchinho. Vocês vejam que na simplicidade era aquele momento de partilha
fez tocar. Vocês estão contando uma experiência que vocês viveram. E fazer a diferente. experiência, Valéria, de Deus é isso, é comungar daquilo de tudo, é o dia a dia, é poder comer junto, compartilhar numa mesa, você sentar e dividir o espaço, né? Falar de uma experiência. E você percebeu uma diferença da cidade grande para a cidade interior? Como é que foi isso? Fala pra mim. Foi assim, Madre, a gente chegou e aí deu um tempinho, a gente entrou no carro de novo pra sair. Aí a gente ficava indo em alguns carros separados, né? E com pessoas locais levando a gente. Aí a gente saiu da casa de retiro e deu tipo 1 minuto de carro, aí já buzinava. Tipo, todo mundo se conhecia. A gente só lembrava da aula do Roberto, que ele fala muito sobre essas relações. Então, tipo, isso é uma coisa muito legal, porque até o nome da cidade é Perdões, a cidade da amizade. Que legal, que Então legal. é muito legal, porque as pessoas têm isso de acolher. É muito lindo. Porque... Agora, a gente pensa em missão e sair para falar de Deus, mas eu acho que a gente aprende muito, né, com outros sobre Deus. Então, assim, algum fato marcante para vocês que vocês gostariam, para a gente encerrar essa conversa, cada um de vocês lembrar, olha, isso aqui me tocou, falou de Deus para mim nessa hora. Poderia compartilhar dessa forma? Gabriel? Tá. Assim, por incrível que pareça, acho que uma das partes que mais me tocou foi até a despedida mesmo, porque tipo, a gente ficou junto só durante 5 dias, mas as pessoas já estavam chorando, absurdo, assim, tava muito triste de ir embora. Então acho que a gente acabou criando uma relação entre a gente, entre as pessoas, tipo, independente do estado, independente da escola que estudava, de qual cargo trabalhava na escola, era algo muito puro. Então foi uma parte que eu enxerguei muito Deus ali presente, sabe? É a família, né? Nossa, Uma muito. família que foi construída além da sua. Então você tem aí os seus colegas das outras escolas, as irmãs das outras escolas, Os funcionários os também. funcionários, as pessoas, a população em si. E isso é divino. Muito, nossa, foi lindo. Mafê, lá desse momento ali, algum momento alto para você, qual foi? Pra mim, eu acho que foi a missa do Sábado de Aleluia, porque sempre é uma missa que me toca muito, muito. Eu fico muito assim, pensativa. Tem gente que não sabe o que é essa missa. Fala só um pouquinho como é que ela foi pra gente. Tá. Então, é porque a missa do Sábado de Aleluia é a missa de ressurreição, né? É a missa que Jesus ressuscita, né? Então, a gente tem essa percepção, né, de que ele ressuscitou. Tem luzes nesse dia, né? É lindo. Eu amo essa missa. E aí, lá, foi, assim, totalmente diferente, sabe, do que eu esperava que era na minha igreja. Então, assim, a música, gente, tava tudo assim, parecia que vinha do céu, de verdade, parecia que vinha do céu. Porque tinha uma harmonia de música e das velas e da luz, gente, foi tudo assim... acho que a parte que mais me tocou. Com certeza foi nesse Foi aquele momento da caminhada que vocês fizeram ou não? Não, foi dentro dentro da igreja mesmo. Legal. Foi lindo. Maria Paula? Eu acho que o momento que mais me marcou, eu amei visitar todas as casas, todas mesmo. Acho que era a parte que eu tava mais ansiosa, assim, quando eu fui. Mas teve uma casa que me marcou muito. Na real, foram 2. Mas quando a gente chegou lá no Retiro dos Pimentas, uma senhorinha de uns 96 anos, por aí, cega, tava tocando violão e cantando na missa. E assim que a gente chegou, a gente ficou, meu Deus, ela que vai tocar, sério, a gente não tava, tipo, acreditando. E aí, quando ela começou a tocar, ela tocava super bem e tava cantando, tipo, muito alegre. Nossa, Isso foi num dia. No dia depois, né, ou 2 dias depois, a gente voltou lá. E aí já tava de noitinha, assim, a gente foi levar uma oração na casa dela. Era, tipo, tem 1000 habitantes lá nessa parte que a gente foi. É muito pequena, parece uma vila. A gente andou, tipo, 2 passinhos e chegou na casa dela. Aí a gente entrou e ela tava, tipo assim, fechando a porta. E ela ouviu que era a gente, abriu a casa de novo. E aí entregou uma oração que ela aprendeu quando ela era criança. E aí ela foi contando que ela tinha um grau muito alto de miopia e não tinha mais jeito. E ela também tem problema no coração e tudo mais. Só que o que me marcou ali era que a visão dela, foi até uma coisa que o Espírito Santo me revelou enquanto eu estava fazendo a oração ali, é que Jesus ele prefere uma visão, por exemplo, dessa senhora, que tem um olhar muito mais puro, sem julgamentos, sabe? Ela enxerga realmente a pessoa como Jesus era. Ela tem muito mais no olhar de Jesus do que o nosso, que é muitas vezes julgador e material, sabe?